Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora resolver uma questão no nosso plantão online. Vamos comentar a questão número 51 do simulado da FUVEST, que está falando basicamente sobre GPS. Ela vai dizer o seguinte: a charge faz referência a um sistema técnico bastante utilizado nos dias atuais, o Sistema de Posicionamento Global, GPS, e pode-se afirmar que o GPS, e aí a gente vai ter cinco opções. Vamos comentar os itens C, D e E, começando pelo C, que vai dizer o seguinte: é controlado pelos Estados Unidos e possui concorrentes integral ou parcialmente implementados, como o GLONASS russo e o Galileu europeu. Realmente, quando o GPS surge, a partir ali de meados da década de 70, 73 mais precisamente, ele surge como sistema de navegação ou de posicionamento via satélites. Ele realmente tinha fins militares. Basicamente, a ideia era encontrar o posicionamento exato de equipamentos e de alvos militares e também guiar e direcionar bombas de precisão e mísseis para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Posteriormente, o sinal de GPS passou a ser utilizado em uso civil, e aí a ideia era basicamente conhecer com exatidão a posição geográfica de objetos na superfície terrestre. Basicamente a mesma ideia que é aplicada à área militar, mas com aplicação civil. Bom, e justamente por conta desse uso estratégico, dessa importância estratégica do GPS, outros países começaram a investir em sistemas parecidos de navegação via satélite. E aí começaram a surgir outros sistemas, como o GLONASS da Rússia, o Galileu da União Europeia ou da Europa, inclusive o Beidou chinês, que em 2020, a partir de 2020, se tornou operacional com seus 35 satélites. Então, realmente, esse item está correto. O GPS surge e é controlado a partir dos Estados Unidos, pelos Estados Unidos, e também possuem outros concorrentes, como o GLONASS russo e o Galileu europeu. E por que o item D está incorreto? Ele vai dizer que é um sistema de navegação por satélites que fornece tanto a posição geográfica como as condições de tráfego de veículos. Bom, a primeira parte está perfeita. Realmente, o GPS é um sistema de navegação via satélite e que fornece a posição geográfica de objetos em superfície terrestre. O problema é esse final aqui, quando ele diz que o GPS fornece as condições de tráfego de veículos. Na verdade, o GPS não fornece isso. Quem fornece as condições de tráfego são os aplicativos por meio de sinal de internet. E aqui é importante a gente observar só o seguinte: o GPS ele funciona de maneira independente em relação à internet. Tanto é que na década de 70, 80 e boa parte da década de 90, o GPS funcionava de maneira totalmente independente, sem vínculo com a internet. Ele foi projetado para funcionar com base em sinais de rádio trocados por satélites e receptores aqui na Terra. Então, por isso, esse item está incorreto. Ele está dizendo sobre as condições de tráfego que são, na verdade, fornecidas via internet, via aplicativos e não via o GPS. E o item E, qual que é o problema dele? Ele vai dizer que é constituído por dois segmentos: o espacial, composto de satélites em órbita terrestre, e o dos usuários, composto de aparelhos receptores. Na verdade, o GPS, o sistema, ele é composto por três segmentos: o espacial, que consta aqui e realmente corresponde ao conjunto de satélites em órbita, a chamada constelação de satélites. No caso do GPS, a gente tem 24 satélites, mais alguns satélites de reserva, e também a gente encontra o segmento dos usuários, que realmente é composto por aparelhos receptores, os receptores de GPS. Mas faltou mencionar aqui o segmento de controle, que é justamente aquele composto por algumas estações terrestres de controle, que controlam todo esse sistema de satélites em órbita. A gente tem várias estações espalhadas pelo mundo, a maioria delas nos Estados Unidos ou em territórios que pertencem aos Estados Unidos, tudo bem? Bom, então era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!